Já imaginou você com meia idade, ali pelos 45 anos, sem precisar se preocupar tanto com dinheiro? Como se na sua conta todo mês caísse de 2 a 5 mil reais. Basicamente você já estaria aposentado, só que uma aposentadoria muito melhor do que essa estipulada e beneficiada pela Previdência. Algo muito melhor e também num período muito mais curto. Poxa, pelos 45 anos ao invés dos 65 anos, para o homem, como teve agora a proposta da reforma. Isso parece algo muito longe para ti? Sabe que não é não? E com um bom planejamento dá para chegar lá até que de uma maneira muito acessível. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, já deixa teu like, se inscreve no canal porque isso dá aquele incentivo pra gente trazer mais e mais vídeos. Olha só, eu tava à procura de alguns meios que fossem mais acessíveis. Por que eu digo isso? Porque seria muito fácil eu trazer aqui, olha, você investindo 1.000 por mês, em tanto tempo você teria 1 milhão e 1 milhão aplicado em tal rendimento, já lhe proporcionaria até mais do que esses 5 mil. Só que a maioria das pessoas, eu digo a maioria mesmo, não vai ter 1.000 reais para investir todo mês. Nunca, nunca, nunca. Não vai ter 700 reais para investir todo mês. Não vai ter 600, não vai ter 500 para investir todo mês. Essa é a questão. Então a gente tem que pensar em um outro meio para essa pessoa chegar num bom montante e esse montante ele proporcione tal rendimento. O que eu fiz? Eu fui primeiro olhar a previdência privada, que talvez para algumas pessoas que estudaram um pouquinho mais se torna bom. Esse é o meio, é a maior garantia que eu tenho de ter uma aposentadoria no futuro. É procurar pela previdência privada. Sabe que investindo nesse período, digamos começando pelos 19 anos de idade e colocando um prazo até os 45 anos de idade, escolhendo a forma que você vai usufruir desse dinheiro de maneira vitalícia. Sendo assim, você vai receber basicamente da mesma maneira que receberia a aposentadoria. Só que investindo 400 reais por mês, 400 reais, para tornar isso de uma maneira mais acessível, se baseando então no CDI, na taxa DI, que é hoje 4,15%, eu estipulei que você receberia, porque tem uma certa variação quanto à instituição financeira que você vai aderir à Previdência, eu estipulei que você receberia 5% ao ano, dependendo, é claro, do período econômico que você estivesse vivendo. Mas com a rentabilidade de 5% ao ano e investindo os mesmos 400 reais, não lhe daria tanto quanto o desejado, porque daí você receberia, a partir dos 45 anos de idade, cerca de 890 reais por mês. Tá, tudo bem. É bem antes, são cerca de 20 anos antes do que a maioria das pessoas vai receber aquele salário mínimo. Porém, ainda assim, está longe dos nossos 2 mil a 5 mil. Então, vamos para a próxima alternativa. E qual seria a próxima alternativa? A próxima alternativa, é claro, seria o fundo imobiliário. E aqui abrindo um adentro, por que não falar das ações? É porque eu penso assim, se você vai pensar numa aposentadoria, a gente quer algo por mês. As ações, elas remuneram por meio dos dividendos e dos juros sobre capital próprio. A questão é que os dividendos, eles não são pagos mensalmente, é pago num período. E se a pessoa não tiver uma boa gestão, bom planejamento para usufruir desses recursos, vai acabar se dissolvendo e vai fazer falta para ela, não vai ser por mês. E nos fundos imobiliários lhe proporciona isso, um rendimento mensal. O que eu fiz? Eu peguei o ativo IRDM11, que hoje ele está cotado a 126,65. Considerando o dividend yield mensal, que é de 0,75%, o que eu fiz? Eu já automaticamente descontei as taxas. Porque a gente sabe que em fundo imobiliário não tem imposto de renda. Porém, já tem duas taxas que de cara já vão dar um bom desconto no seu rendimento, que é a taxa de gestão e a taxa de administração. Então, o que eu fiz? Eu considerei que você aportasse 400 reais todo o mês, no mesmo período que colocaria na Previdência, cerca de 26 anos. 26 anos depositando esses 400 reais, já descontado aquela fatia que vai para as taxas, taxa de gestão, taxa de administração, o montante chegaria a R$ 414.038,22. Considerando isso, também já tirando as taxas, a sua rentabilidade mensal, a partir dos seus 45 anos de idade, será de R$ 2.451 todo o mês.
eu acho que já é uma fatia bem relevante. Olha, a gente já conseguiu bater os 2.000. Então, assim você já está ganhando muito mais do que a maioria das pessoas e já tendo uma rentabilidade legal. Fora que se você não começar a usufruir desse dinheiro a partir dos 45 anos e for postergando o prazo, a sua remuneração mensal vai ser cada vez maior. É aquela bola de neve, só que ao invés de ser contra você, ela é ao seu favor, então vai receber muito mais. Então, os fundos imobiliários se tornam uma boa opção. Claro que se a pessoa fizer boas escolhas, até por isso que não é diretamente uma recomendação que você invista nesse fundo. Só foi para ilustrar esse exemplo. A outra maneira seria trazer então que você adquirisse um imóvel e usufruísse do seu aluguel. Então, por meio dos aluguéis você tivesse essa rentabilidade. Ao invés de adquirir um fundo imobiliário, você de fato adquirisse um imóvel. Só que quando a gente fala para adquirir um imóvel, descontando todas as variáveis que tem nesse meio, vamos se basear só em algumas. Vamos se basear no metro quadrado. O metro quadrado varia no Brasil inteiro. Então vamos considerar uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, na qual eu resido. O metro quadrado aqui, ele fica em média de R$ 1.500 até R$ 2.200. R$ 1.500 para construções mais básicas, onde se diz mistas, não são 100% de chapa as casas. 1.500 e vamos dizer que você compra um terreno a R$ 100.000. Então você comprou um terreno a R$ 100.000 e construiu 3 casas. E essas 3 casas, se baseando nos 1.500, que é um metro quadrado, acabaram saindo 50 mil cada casa. Então chegou a um montante de 150 mil das casas, mais 100 mil do terreno, formando assim 250 mil. Tem que lembrar que aqui não é tão acessível, porque para fazer isso, para pegar um financiamento de tal porte, é muito provável que você vai ter que dar uma entrada. Porque a maioria das instituições financeiras não vai financiar mais que 80% do valor. Tem esse ponto. Então aqui já vai ter que ter algum montante guardado. Pensando nisso, você conseguiu juntar esse montante, conseguiu de repente receber uma herança, recebeu de algum lado, recebeu um dinheiro e vai colocar. Você construiu essas casas, está pagando ali o financiamento e a parcela do financiamento ela é de pelo menos R$ 1.900 a R$ 2.400, também variando da instituição financeira ou da onde você adquiriu o financiamento. Vamos pensar que o IPTU ele vai ser pago pelo morador, por quem está residindo na casa, aquele com a qual estou pagando o aluguel. E que o aluguel que você passasse a receber por cada casa fosse de R$ 700. Basicamente isso que daria a prestação do financiamento, porque você receberia um montante de 2.100. Passado assim, então, esse período de 30 anos, então agora a gente postergou um pouquinho, porque os outros investimentos eram para 26 anos e esse aqui é para 30, você vai ter esse montante caindo todo mês na sua conta. Claro que também vai ter talvez um pouquinho mais de estresse, dependendo do inquilino, e se não for feito da melhor maneira, com um contrato bem elaborado e assim por diante. Mas aqui estão 3 maneiras de constituir uma boa aposentadoria. Você lembra que a gente falou dos 5 mil, de 2 a 5 mil lá no início do vídeo? É que isso varia muito de acordo com o quanto você tem um potencial de investimento. E aqui tem um insight, que é para você que ficou até o final do vídeo, que é um hackzinho. É assim, sempre viva com a metade do seu salário. Como assim metade? O que eu quero dizer é que nunca viva no seu padrão de vida. No padrão que aquele salário lhe fornece. Por exemplo, se eu ganho 2.000 e eu teria condições de sair da casa de meus pais, não saia ainda. Espere ganhar 4.000 para daí sim sair. O que eu quero dizer é que sempre, nunca gaste 100% do que você ganha para manter esse padrão de vida. Sempre viva um padrão de vida menor, porque isso vai proporcionar que passe a sobrar dinheiro no final do mês. E aliás, sempre que o dinheiro cair na conta, você já vai investir. Porque esse dinheiro já está destinado aos investimentos. Porque você vive num padrão menor do que você poderia. Lhe é disponibilizado. Sendo assim, sempre há recursos para investir. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, que eu tenha agregado valor a seu tempo. E até o próximo.